prazer revê-los, né? Rever os que eu ainda conheço, né? Tem muita gente que eu não estou me lembrando aqui, mas é um prazer poder estar com vocês. E eu falo sempre que é de volta a casa, pelo menos um pouquinho, né? Porque aqui foi minha casa durante 4 anos, né, de seminário. E que bela casa o Senhor me deu aqui em São Paulo, amigos, irmãos, pais, mães e até uma esposa. Tudo daqui. Olha que benção. Então, alegria poder passar essa manhã, esse final de semana com vocês, especialmente nessa manhã, também poder compartilhar da palavra do Senhor. Vamos lá, então, sem demoras. Tem alguns assuntos na igreja que eles são tão triviais, mas tão triviais, que a gente acaba fazendo sem refletir e às vezes sem entender por que fazemos ou a importância de realmente fazermos. Quando não, e aí a pior circunstância é quando não fazemos, simplesmente porque achamos que é alguma coisa que diz respeito a um mero ato litúrgico. E eu falo sobre a confissão de pecados. Eu não sei quantas vezes, talvez o pastor tenha feito isso aqui recentemente e eu não saiba, né? Mas tomando por referência a minha própria relação com as igrejas onde eu já pastoreei, pouquíssimas vezes eu gastei um tempo bom para falar sobre a importância da confissão de pecados. Especialmente porque a confissão de pecados é uma das chaves elementares para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Embora a gente fale pouquíssimo sobre isso. Por que a gente fala pouco? Porque como é um ato litúrgico, a gente pressupõe que todo mundo entende e sabe o porquê que tem que fazer e que todo mundo faz. Não apenas no domingo. E, na realidade, eu tenho descoberto, não apenas com a minha própria vida, né? Então, isso parte de uma avaliação, uma reflexão pessoal, mas também na conversa e na convivência com outros irmãos, que têm a confissão de pecados como alguma coisa restrita quase que ao culto de domingo à noite, e no culto de domingo à noite a gente não faz confissão de pecado. A gente faz uma confissão aqui, congregacional, onde a gente ora ali, né, e fala: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. E a gente faz uma confissão por atacado, que a gente nem sabe se é confissão mesmo. A gente faz o ato litúrgico. Nós pastores, presbíteros, quando a gente monta uma liturgia, a gente põe, especialmente no momento de confissão de pecados lá, mas não no pleno convencimento que cada membro naquele momento ali vai fazer uma confissão verdadeira, até porque a gente está num lugar público, né? E uma confissão genuína, né, que envolva coração e alma, pode te levar exatamente ao momento de quebrantamento, né? E isso pode trazer algum tipo de constrangimento, porque a turma do lado, né, sempre tem alguém do lado, e esse alguém do lado, você às vezes se preocupa mais com ele do que com você mesmo. E você pode, se eu começar a chorar aqui, contrito, o camarada vai olhar e vai falar: o que esse irmãozinho fez durante a semana? Ele está tão assim. E aí, eu falo que o contentamento pastoral nosso é o seguinte: a gente tem um momento de confissão no culto, porque o nosso culto reformado, ele passa por esse momento, mas é muito mais didático para lembrar o crente que isso tem que fazer parte da vida dele, do que pensar realmente que ali está acontecendo uma confissão. Mas existem outras perguntas relacionadas à confissão de fé, a confissão de pecados, que normalmente a gente não faz. Por que fazer? Como fazer? Eu ainda preciso fazer, pastor, o senhor fala tanto sobre as doutrinas da graça e que Cristo levou sobre si todos os meus pecados, e que mediante o sacrifício de Cristo eu estou perdoado de todos os meus pecados. Por que eu tenho que confessar pecados hoje? É uma condição para a minha salvação? Essas perguntas, elas estão na mente dos crentes, de todos nós, pastores, presbíteros, líderes. Porque, de novo, vou repetir, não é um assunto que a gente trata corriqueiramente, até porque é um assunto que vai mexer um pouco com as nossas entranhas, né? Porque tudo que diz respeito a essa área íntima, pessoal de cada um de nós, é sempre muito delicado tratar disso. Então, eu gostaria nessa manhã de despertá-los para este assunto. John MacArthur, num livro chamado
Chaves para o Crescimento Espiritual, ele dedica um capítulo enorme para tratar desse assunto. E então eu aproveitei isso, que eu li esse livro recentemente para realizar alguns estudos na igreja, e me deparei com esse assunto lá e percebi, olha, tem uma pérola, além de tudo que o MacArthur escreveu, que é muito bom, mas tem uma pérola aqui dentro que a gente tira pouquíssimo proveito dela, e aí gastei um pouquinho mais de tempo pensando nesses temas e preparando um estudo relacionado com isso. Tratei com a minha igreja, vou compartilhar um pouco disso com vocês, para despertá-los, inclusive, para continuar. Então, para nós termos um ponto de partida, eu gostaria de usar uma confissão das mais conhecidas e das que a gente mais usa na igreja, que é o Salmo 51. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo lá, e eu quero ler com vocês este salmo. Vamos ler como nós fizemos aqui na abertura com o Adriano. Eu vou ler o primeiro versículo, vocês o seguinte, e nós vamos ler os 19 versículos, tá? Salmo 51. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar. Bondoso Deus, ajuda-nos, ó Pai, nesta manhã a compreender a Tua palavra e a vontade do Senhor para com a nossa vida, ó Deus, especialmente no que diz respeito a esta íntima comunhão que devemos zelar com o Senhor. Comunhão essa que recebemos mediante a obra de Cristo Jesus, e da qual muitas vezes, ó Deus, nós não temos todo o gozo que deveríamos ter, porque embora ela seja indissolúvel, muitas vezes, ó Deus, o pecado nos faz esquecer, ó Pai, do poder da misericórdia, do perdão e da graça do Senhor, e nos faz, ó Deus, escravos da culpa, escravos, ó Deus, de uma vida cheia de pecado, suja, impura, e que não traz alegria nem para o nosso coração e nem para o coração do Senhor. Então, nesta manhã, ajuda-nos, ó Deus, a compreender o valor desta prática que devemos, como servos teus, ter e que foi ordenada pelo Senhor. Portanto, fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
eu quero citar um versículo que eu gostaria que vocês guardassem muito nesse texto. É o versículo de número 18, que diz: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Esse é o motivo porque eu estou estudando isso com vocês, e estudei com a minha igreja. Por causa dessa expressão aí de Davi: edifica os muros de Jerusalém. Pergunta: Davi está falando sobre um conflito, uma guerra militar lá em Jerusalém, pela qual ele está passando? Será que o contexto desse texto aqui, quando Davi escreveu isso aqui, ele estava no meio de um conflito militar, correndo o risco de que Jerusalém fosse invadida e os seus muros fossem quebrados? Será que Davi está falando de muros de pedra? A pior coisa que poderia acontecer na Palestina naquela época era uma invasão de cidade. Porque quando a guerra e o conflito era lá no campo de batalha, quem morriam, e era sanguinário e terrível, eram soldados. Mas quando uma milícia inimiga invadia uma cidade, quem morria eram crianças, mulheres, idosos, todo tipo de gente morria. E morria de uma forma terrível. A pior coisa que poderia acontecer para uma cidade era os muros caírem, os muros ficarem enfraquecidos. Davi está usando uma figura aqui para mostrar quão dramático é uma vida enfraquecida pela presença de pecado não confessado. E especialmente porque ele é o rei. Então, quando ele faz uma confissão de pecados dele, ele faz uma ligação da estabilidade espiritual que ele precisa ter com a estabilidade que o muro da cidade precisa ter. Isso aqui é um comprometimento, é assumir uma responsabilidade. Em outras palavras, Davi está dizendo: a segurança da cidade depende da minha vida em comunhão com Deus e uma vida completamente conectada com Deus. Porque se alguma coisa enfraquecer, se algo for enfraquecido na minha comunhão com Deus, eles vão derrubar essa cidade, começando derrubando o rei. E a gente sabe que Davi passou momentos muito dramáticos exatamente por causa disso. O Salmo 51 provavelmente, porque é muito difícil de você identificar o contexto de cada um dos salmos, como é que eles foram escritos. Mas o Salmo 51, classicamente, nós temos entendido que ele foi escrito logo depois que Davi foi confrontado por Natã por causa do seu pecado quádruplo. São 4 pecados que ele comete. Ele se apaixonou por Betseba, que era uma mulher casada. Ele cobiçou. Não apenas ele cobiçou, mas ele também adulterou com ela. Então, cobiça, adultério, e além disso, para tentar encobrir o que ele tinha feito, ele chama o seu amigo, que era o esposo dela, que estava no campo de batalha, para um jantar, dissimula contra ele, faz uma festa e cria um terrível pelotão de elite suicida que vai à frente do campo de batalha, e ele coloca o seu amigo para comandar esse pelotão, o que fatalmente o levou à morte. Então Davi matou. E depois Davi mentiu. 4 pecados. Até que Natã, profeta do Senhor, é usado por Deus para ir confrontá-lo. Vocês lembram da história, Davi, olha, tem um camarada aí na cidade, que é um fazendeiro riquíssimo, tem muitos rebanhos, recebeu um monte de visita em casa, em vez de usar uma ovelha do seu rebanho, ele foi lá no seu vizinho, que só tinha uma de estimação, surrupiou o que era do vizinho, matou e ofereceu para os seus visitantes. O que a gente faz com esse homem? Davi respondeu imediatamente: mata. E aí Natã respondeu: tu és o homem. Que confronto. E aí imagine a amargura que entrou no coração de Davi. Os muros de Davi estavam no chão. E é a partir daí então que Davi faz essa confissão, que para nós é uma confissão que é um modelo de confissão. Então, uma vez que vocês sabem qual é o texto, de como o texto foi criado, por que ele foi escrito, agora vamos então para o nosso assunto. Por que fazer confissão de pecados? Depois a gente vai voltar lá em Davi. Primeiramente, se alguém puder abrir aí, Provérbios capítulo 28, versículo 13. Uma outra pessoa abre em Salmo 32, versículos 3 e 4.
E um outro ainda no Evangelho, esse eu vou pedir para o Lucas, já que é o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas 12, versículos 2 e 3. Provérbios 28, 13. Quem abriu aí, por gentileza, leia. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. Vamos lá, começando do mais simples para o mais complicado. Salomão diz: o homem que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, é um desejo de todo ser humano prosperar? Não tem prosperidade quando não há confissão. Agora, deixa eu fazer aqui algumas considerações rápidas. Nós estamos falando de pessoas crentes, tementes a Deus. Tá? Salomão era um homem temente a Deus, estava num reino que era o reino do Senhor, o povo de Deus. Então nós estamos se dirigindo a pessoas que têm temor de Deus, que têm fé em Deus. Oscilando ou não, mas são pessoas tementes a Deus. Por quê? Porque daí nós vamos ter outros textos. Asaf, por exemplo, se incomoda lá no Salmo, porque os ricos prosperam, porque os maus prosperam. Né? Então assim, tem prosperidade? Tem, claro que tem. E em gente pecadora? Tem. Aqui nós estamos se dirigindo a gente de Deus. Quem não confessa pecados, Salomão diz, não prospera. De novo, tem que lembrar também que isso aqui nós estamos num texto, que esses textos de linguagem de sabedoria, eles não estão estabelecendo nenhuma profecia e nenhuma lei. É uma observação. Então, pode ter uma exceção aí? Pode, porque o texto não está dizendo que todos os casos absolutamente vai ser assim. Mas em outras palavras aí, trocando em miúdos isso para você hoje, não aposta no contrário. Porque Salomão, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, com a experiência de vida dele, e com todas as observações que ele fez, ele diz: quem não confessa não prospera. Tá? Então não vai tentar fazer uma coisa diferente, achando que você vai ser exceção, porque não vai dar certo. Segundo motivo, Salmo 32, versículo 3 e 4. Todo mundo quer prosperidade, tá bom até aí já, Simone, obrigado. Todo mundo quer prosperidade e todo mundo também quer saúde. Né? E aí um outro salmo que a gente usa muito nos momentos de confissão de pecado, que é o Salmo 32, Davi diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Adoece a alma? Adoece. E aí você pode conversar hoje em dia, especialmente o pessoal da saúde, quantas doenças psicossomáticas nós temos hoje. É basicamente uma pandemia muito maior do que a Covid. Muito maior. Porque as pessoas estão adoecidas da alma. Isso traz doenças para o corpo físico. Doença de tudo enquanto é tipo. Doença de pele. Acho que nós estamos numa geração em que é difícil você achar uma pessoa que não tem problemas de pele gerados por estresse, por nervoso, por uma série de coisas que estão conectadas muitas vezes com a ausência de uma prática de confissão de pecados, de aliviar o coração diante de Deus. Terceiro, e a pior de todas, Lucas 12, 2 e 3. Lucas 12, 2 e 3. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que disseste às escuras será ouvido em plena luz. O que disseste aos ouvidos do interior da casa será proclamado dos eirados. Jesus disse: não adianta vocês tentarem esconder, porque tudo em algum momento vai ser revelado. Ou aqui, ou se não aqui, lá. No último dia, será revelado. E aí, novamente, eu tenho que fazer uma consideração aqui. Quem não está debaixo da cobertura do sangue de Cristo, terá as suas obras todas reveladas no dia do juízo. Quando eu era pequeno, eu morria de medo, tinha uns pastores que iam lá pregavam. A teologia não era muito boa, mas o exemplo era bom, servia para conter o pecado. Né? Os pastores pregavam lá, olha, e principalmente para os jovens, tudo que você está fazendo escondido, lá no último dia, Deus vai pôr você num banquinho e vai passar o filme. E todo mundo vai ver, essa é a pior parte. Todo mundo vai ver. Eu não sei de onde ele tirava isso. Talvez ele estava pensando em Lucas 12. Mas Lucas 12 tem uma frase de Jesus que eu não sei se é para todo mundo ver ou se é para algumas pessoas ver, mas com certeza você vai ter que encarar o seu próprio pecado. Você vai ter que encarar o... Perdão, porque eu não estou acostumado com ficar... Eu vou me acostumar, até o fim eu vou.
você vai ter que encarar. Você pode tapar o sol com a peneira quanto tempo você quiser. Você pode fugir do espelho tanto que você quiser. Você pode evitar a confissão de pecados o quanto você quiser. Jesus está dizendo, um dia você vai ter que encarar isso tudo. Nós sabemos que Cristo encarou tudo isso em nosso lugar lá na cruz. Ele se expôs à ignomínia, à vergonha que era nossa. Ele levou sobre si. O que parece que nós podemos concluir dessa fala de Jesus é: quem não estiver em mim, você pode até se passar por alguém justo, você pode passar incólume nessa vida, mas você vai ter que um dia encarar os seus pecados. Eles vão bater a sua porta. E o juízo de Deus vai bater a sua porta. Não tem como você fugir disso. Então, a confissão de pecado é o único caminho de plausibilidade, o único caminho possível para que eu não esteja incluído nesses que vão ter que se deparar com esse enfrentamento das consequências do pecado na eternidade. Então, eu tenho aqui 3 motivos que são absolutamente suficientes para me convencer a respeito da necessidade de confissão de pecados. Se eu estivesse falando com pessoas não crentes aqui, são esses mesmos 3 motivos. Por que vocês precisam crer em Cristo Jesus e confessar seus pecados diante dele? Porque é o único jeito que você tem de ter certeza que você pode prosperar, de saúde para a sua alma, principalmente, para o seu coração também, e de que você não terá que enfrentar todas essas vergonhas que são consequência do seu pecado e a punição lá no final. Você só tem um jeito: confessar os seus pecados ao Senhor. Agora vamos lá. Além de tudo isso, a confissão de pecados a Deus, ela é necessária por causa do que está aí no verso 4, que Davi nos alerta. E antes de entrar aí no texto propriamente, eu quero citar esse daqui, especialmente. Quando Davi fala a respeito do seu pecado, ele diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Alguém poderia dizer assim: não, Davi está querendo ir falar com Deus para evitar de falar com o ser humano, porque Davi na realidade pecou contra Urias, pecou contra Batseba, pecou contra Natã, pecou contra a sua corte, pecou contra a sua esposa, suas esposas, né, melhor dizendo. Em nenhum momento nesse texto Davi está dizendo que ele não tenha pecado contra todas essas pessoas. Ele não está dizendo isso no texto, então seria uma má interpretação do texto. Mas o que Davi está dizendo realmente é que qualquer pecado que ele tenha cometido contra quem quer que seja, primeiramente é um pecado contra Deus. Aí vamos lembrar da nossa doutrina. Por quê? Primeiramente, o primeiro motivo está lá em Gênesis 1 e 2. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tudo que eu faço contra uma outra pessoa, contra o meu semelhante, eu estou fazendo primeiramente contra Deus. Segundo, porque Deus me deu uma lei que preserva a vida do outro. E então todo ataque meu contra uma outra pessoa é um ataque contra a lei de Deus, portanto é um pecado contra Deus. Só para você entender essa questão da lei. Se você pega o Antigo Testamento, especialmente lá os 10 mandamentos, os 10 mandamentos têm um eixo principal em torno do qual todos os mandamentos eles orbitam. Qual é o eixo principal? Francis Schaeffer ele mostra isso no livro A Verdadeira Espiritualidade. O eixo principal é uma ordem: não cobiçarás, que inclusive é o 10º mandamento. Se você analisar todos os outros mandamentos, todos os mandamentos eles estão relacionados com isso. Quando ele diz que você deve adorar somente a Deus, ele está dizendo: não cobice a glória que é de Deus. Você não vai dar a glória de Deus para você mesmo, você não vai dar a glória de Deus para uma outra pessoa, para um ídolo, para qualquer coisa. A glória dele é só dele. O nome dele, que você não deve usar inutilmente, não deve usar em vão, é dele. Esse nome é glorioso. Você não toma a glória desse nome para usar como você quer. O dia do descanso é dele, não é para você usar como você quiser. Você não pode tirar de Deus. A honra dos seus pais é deles essa honra, e você deve tratá-los com essa honra e com essa dignidade. Não tire do seu pai aquilo que não é dele. Tudo é cobiça. Quando ele fala a respeito de não furtar, não tire o que é do seu próximo. Não tome para você aquilo que não é seu. Quando ele diz, olha, não deseja a mulher do seu próximo, ela é do seu próximo, ela não é sua. Quando você tenta contra a mulher do teu próximo, quando você cobiça, deseja ou até chega a cometer o adultério,
você está cometendo um pecado triplo. Primeiro, contra Deus. Segundo, porque você está tirando do seu colega, do seu amigo ou do seu inimigo, que é o marido dela, aquilo que é dele. Segundo, você está tirando da sua esposa aquilo que é dela, porque você está oferecendo você para uma outra. Você está cometendo um triplo pecado de cobiça e de traição. Tudo é em torno da cobiça. Então, os 10 mandamentos, ele é um freio à cobiça. E todas as vezes que eu cometo um daqueles pecados ali, eu estou cometendo um pecado que é a tentativa de tirar do outro aquilo que é dele, ou de Deus aquilo que é dele, e pegar para mim. A diferença para o Novo Testamento é que Jesus coloca isso na forma positiva. Quando perguntam para ele qual é o maior mandamento, ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quando você ama a Deus, você dá a Deus o que é de Deus. Quando você ama o próximo, você dá ao próximo o que é do próximo. Você não tira para você mesmo. Então, quando Davi diz, pequei contra ti somente, ele está dizendo assim, olha, todos os pecados que eu cometi, eles têm um alvo principal, e esse alvo é Deus. Por que eu tenho que confessar pecados diante de Deus? Porque primeiramente todos os pecados são contra Deus. Falar mal do irmão meu é contra Deus. Trair um irmão meu é contra Deus. Tirar alguma coisa que não me pertence é contra Deus. Odiar uma outra pessoa é contra Deus. E deixa eu dizer uma coisa a mais. Se você não tem essa disposição de confessar a Deus os seus pecados, tão pouco você vai ter de confessar aos homens. Porque se você não entender a gravidade do pecado seu em relação a Deus, você não vai entender também a gravidade do pecado contra as pessoas. Por que eu tenho que fazer confissão de pecados? Primeiramente por causa desses 4 pontos que eu coloquei aqui. Pela sua prosperidade, pela sua saúde, para que você não seja exposto à vergonha e ao castigo eterno, e porque você deve isso a Deus, porque todo pecado é contra Deus. Vamos lá. Como deve ser então uma verdadeira confissão de pecados? O que ela deve produzir na minha vida e o que ela deve ser diante de Deus? Bom, o Salmo 51 tem várias abordagens, várias divisões que muitos pregadores e comentaristas fazem. Eu escolhi uma para passar para vocês, que eu acho que é que tem mais a ver com o que nós estamos falando aqui. O Salmo 51, quando Davi faz essa confissão de pecados, ele atinge 3 perspectivas corretas que todo crente precisa ter. Uma perspectiva correta a respeito do pecado, uma perspectiva correta a respeito de Deus, e uma perspectiva correta a respeito de si mesmo. É o mesmo que acontece lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías contempla o trono do Senhor. Ele tem uma perspectiva realista de Deus, de si mesmo, né? Ele tem uma perspectiva realista do pecado. E aqui é exatamente a mesma coisa que está acontecendo com Davi, depois de ser confrontado, quando ele vem fazer essa confissão. Vejamos, quanto a uma perspectiva correta a respeito de si mesmo, a respeito do pecado. Logo no início aí, quando ele faz esse clamor, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Primeiro ponto, ele diz, olha, eu mereço juízo. Por quê? Porque eu transgredi. O verso 2, ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade. O que eu fiz me maculou de tal maneira que eu posso me classificar como uma pessoa iníqua. Uma pessoa que não é justa, pratica a injustiça, e uma pessoa que pratica o mal. Iniquidade está relacionado com o mal. E o verso 3, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Ou seja, ele está dizendo, o pecado exige juízo. O pecado merece justiça. Porque o pecado é uma iniquidade, porque o pecado é uma transgressão, e transgressão de lei tem pena, tem penalidade. Se transgrediu a lei, vai ter consequência. Isso funciona em qualquer lugar. Aliás, quase todos os lugares. Isso funciona em todos os lugares. Pecado ou transgressão da lei exige punição. E o que ele está, primeira concepção que ele tem aqui, uma perspectiva correta, é que ele está dizendo, olha, pecado traz juízo. E aí vamos lá, para a nossa confissão de pecados tão superficial de domingo na hora do culto.
poucas vezes quando a gente está nesse momento de confissão de pecados, a gente chega a esse nível de compreensão. Pecado exige juízo, ou traz juízo, porque é transgressão da lei. Se é transgressão da lei e traz juízo, não é apenas um momento na minha vida, não é apenas uma questão insignificante. Ok, você está pensando aí, mas pastor, nós já temos a obra de Cristo. Eu sei, mas você não vai compreender a profundidade da obra de Cristo se você não entender a profundidade das consequências do pecado na sua vida. E o momento de confissão de pecados é exatamente para me fazer chegar um pouquinho mais próximo da gravidade, da profundidade e da extensão da obra de Cristo. Exemplo, quando nós somos instruídos por Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, sobre como devemos participar da ceia do Senhor, Paulo vai lá e diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem não discernir o corpo. E aí lá na frente ele vai dizer, é por isso que tem muita gente entre vocês que dorme, e dorme ali é eufemismo de morte. Por que ele está me mandando fazer isso? Porque ele fala, eu só vou entender o quanto esta mesa, que é a mesa da graça, onde eu tenho os elementos ordenados por Cristo, sinais sensíveis, pão e vinho, que simbolizam e são para a nossa alma a presença real da obra de Cristo na nossa vida, do seu sangue que nos purifica do pecado. Eu só vou entender o quanto isso é valioso quando eu entendo o quão dramático é a consequência do pecado. E o momento de confissão que Paulo coloca um pouquinho antes da ceia, não como impedimento ou condição para você participar, mas como uma necessidade nossa para compreender, para discernir o que significa fazer parte do corpo de Cristo, essa confissão que ele coloca lá, ele coloca exatamente por esse motivo, para que eu tenha uma perspectiva correta a respeito do pecado. Pecado exige juízo, exige pagamento. Gente, se eu chegasse para vocês e falasse, olha, nessa manhã nós vamos estudar sobre pena de morte, e eu dissesse para vocês assim, olha, vocês sabiam que a pena de morte é bíblica? E nós deveríamos lutar para que ela fosse aplicada? Vocês não iam ficar meio, poxa pastor, peraí, esse negócio é meio chocante. Não é chocante? Ou só eu que acho chocante essa ação? Chocante. Mas, como é que nós somos salvos? Você sabia que você foi salvo pela pena de morte? Nós somos salvos porque uma pena de morte que deveria ser aplicada sobre nós, foi aplicada sobre Jesus. E por que uma pena de morte tinha que ser aplicada sobre nós? Alguém tinha que pagar o preço do quê? De um pecado. E se nós formos lembrar lá do primeiro, qual foi o primeiro? Um pecado de desobediência alimentar. Óbvio, tem mais coisas junto disso, né? Mas só para começar um pecado, que a gente chamaria de pecadinho. Papai deixou uma maçã em cima da mesa e diz, não toca na maçã. Não coma a maçã. E aí, filhinho foi lá e comeu a maçã. Pecadinho, gente, fala sério. Só uma desobediência. Uma desobediência foi o suficiente para colocar o Filho de Deus numa cruz, pena de morte. Quando Davi faz essa confissão aqui, ele está dizendo, eu sou iníquo, eu sou um transgressor, eu mereço juízo. Essa é a perspectiva que eu preciso ter sobre o pecado. Porque enquanto eu estiver achando que pecado é uma coisinha trivial na minha vida, eu não entendi então a obra de Cristo. Porque a obra de Cristo é uma obra pela qual o Filho de Deus, ele é sentenciado à morte por causa dos meus e dos seus pecados. Não, pastor, os pecados que levaram Jesus para a cruz devem ter sido os pecados lá de Davi, por exemplo, cometeu adultério. Eu não cometi adultério, né? Ou daqueles filhos lá de Jacó, né, que matavam, traíam, tramavam. Ou daqueles reis do Antigo Testamento, mandavam matar um monte de gente. Aqueles pecados que colocaram Cristo na cruz. Não, meu pecadinho, não, uma mentirinha ali de vez em quando, um negocinho e tal. Uma olhada no que eu não devo olhar. É uma coisa desse tipo. Não. Perspectiva correta do pecado é entender que pecado traz consequência de juízo. Veja lá.
além disso, quando eu percebo que pecado traz como consequência juízo, automaticamente eu sou empurrado para aquilo que me levou desse juízo. Vejam, por que eu tenho um relacionamento com Deus? Eu tenho um relacionamento com Deus porque Deus me trata com misericórdia. E para eu entender a profundidade da misericórdia de Deus, eu preciso antes entender que juízo, que pecado exerce ou exige juízo. Vai aí, dá um pulinho aí no Salmo 103 e olha só o que tem de prazeroso, de saboroso para o nosso coração. Logo que a gente é confrontado com o nosso pecado, imediatamente eu tenho um motivo de alegria, e um motivo de alegria imensa. Versículos de 8 a 11 do Salmo 103. Veja o que diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante a nossa iniquidade. Como é que eu vou entender aquilo que Deus está fazendo em termos de misericórdia se eu não entendo a gravidade? Quer ver a consequência disso a longo prazo? Se eu não entendo a gravidade do meu pecado e a exigência de juízo desse pecado, eu também não entendo a gravidade, a intensidade, a magnitude da misericórdia do Senhor. A longo prazo, isso me faz ser um crente que duvida de Deus realmente perdoar alguma coisa muito grande. Por quê? Porque eu vou criando inconscientemente na minha mente a ideia de que Deus perdoa coisas simples, pequenas, que não são graves. E aí, quando uma coisa muito grave acontecer, eu vou me afastar de Deus, com medo dele não perdoar. E aí a gente não entende muito bem como que é esse relacionamento desse atributo maravilhoso de Deus, que é o atributo da misericórdia conosco. Simplesmente porque eu não tenho uma perspectiva correta a respeito do pecado, da gravidade do pecado. Nós vamos ler daqui a pouco um texto lá de Miqueias, capítulo 7, onde Miqueias, ele vai nos falar sobre como Deus se sente concedendo a nós misericórdia. Não abre agora, vai só pensando no texto, nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas antes, enquanto a gente está falando sobre o pecado, é necessário que eu entenda a gravidade do pecado para eu entender a proporção da misericórdia de Deus. Segundo, eu tenho que entender, tenho que ter uma perspectiva correta do pecado, e eu só consigo isso mediante a prática da confissão de pecados, de que pecado exige purificação. Ou seja, de forma bem ilustrativa, pecado é uma sujeira que precisa ser limpa. A gente sai aí pela rua, especialmente na pandemia, a gente ficou quase que neurótico com esse negócio. Você vai lá, andou de metrô a vida inteira, nunca se deu conta que você ficava segurando aquele ferro lá todo sujo de mão. Depois da pandemia a gente aprendeu, você sai do metrô, você sai desesperado para chegar em casa, tomar um banho, lavar a mão, alguma coisa, passar um álcool. Por quê? Porque você está lembrando que milhares de pessoas tocaram naquele ferro e você pegou lá também. Você precisa imediatamente, depois da sujeira, depois da contaminação, depois da impureza, você precisa de purificação. Eu preciso de purificação. A nossa alma não é diferente da sua mãe e do seu corpo, que você ficou obcecado por passar álcool toda hora para purificar. Sua alma é assim também. Cada pensamento ruim, cada palavra ruim, cada atitude pecaminosa traz sujeira para a minha alma. E é isso que Davi está dizendo. Quando ele foi confrontado, imediatamente ele se viu imundo. E ele falou: Senhor, tem compaixão de mim, compadece-te de mim, e me purifica dessas minhas impurezas. O pecado tem essa capacidade de nos sujar. E aí sujeira, gente, independe se é muito ou se é pouco. Por isso o pessoal fala, não tem pecadinho nem pecadão. O meu copo d'água aqui está limpinho. Mas eu sei que quando eu falo, né? Quando eu falo alto, meio gritando, saem umas gotículas, né? Aí meu copo d'água está aqui, ó. Eu estou falando aqui meia hora. Termina, eu chego, minha esposa, está com sede, querida? Quer um copinho d'água? Você é minha esposa. Vai topar, Léo? Olha lá. Mas a água está, olha, cristalina. Eu vou até tomar aqui só para provar que está bom. Está cristalina, mas está pura? Não está pura. Assim é o pecado. Se você não toca numa água por causa de gotículas invisíveis que podem ter caído dentro dela,
Como é que você acha que você vai passar o dia inteiro pensando um monte de coisa horrorosa, dizendo um monte de coisa horrorosa, e simplesmente você não precisa fazer confissão de pecados? Será que não tem impureza na alma e no coração? Estão entendendo como esse assunto não pode ser um assunto de liturgia de domingo à noite só? Real perspectiva sobre o pecado. Não vou falar todos os pontos aqui, mas quero citar pelo menos mais 2. No versículo 3, Davi assume a responsabilidade do pecado. Ele diz, é culpa minha. Fui eu que fiz. Olha lá o verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi está dizendo, não é culpa do povo. Não foi culpa de Betseba, que é o que normalmente a gente faz, colocar a culpa nos outros. Ah, pastor, olha, eu caí em tentação, mas foi a namorada, pastor, olha a roupa que ela usa. A esposa, né, que está com ódio do marido. Ah, pastor, eu traí, mas o senhor não sabe que traste é esse homem. Ele é bonitinho lá na igreja. Mas vem conviver com ele aqui de segunda a sexta, o senhor vê se aguenta. Davi não fez isso. Davi não argumentou com Natan. Ele vai diante de Deus e ele diz o quê? Eu conheço o meu pecado. E ele faz uma confissão interessante quando ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim. Então, quando Natan estava falando com ele, eu imagino que ele estava ali com uma pulga atrás da orelha já. Aí quando começou a falar de ovelha, ele falou, beleza, ufa. Mas daí Natan falou, tu és o homem. Aí Davi falou, realmente ele não estava falando de ovelha. O meu pecado está sempre diante de mim. Gente, se você é crente, você sabe que o pecado está lá na sua mente, na sua consciência, no seu coração. Eu quero fazer um apelo para você. Esse é um apelo para nós todos. Você não vai sarar, você não vai prosperar. E você ainda vai passar vergonha lá na frente, enquanto você não confessar. E de novo, guarda aí, põe um asterisco nessa frase, porque eu vou concluir lá na frente, porque você está sempre com aquele, mas e a obra de Cristo? E a obra de Cristo? Espera um pouquinho, vamos chegar lá. Davi conclui essa responsabilização dele dizendo nada de novo. No verso 6 ele diz, eu fui concebido em iniquidade, eu já nasci em pecado. Não tem novidade. Não tem novidade. Eu sei que o pecado é meu, porque eu já trago comigo mesmo uma natureza corrompida. Novidade seria eu não ter pecado. E essa novidade, a gente sabe, só é possível pela intervenção do Espírito Santo na nossa vida. Mas caso contrário, pecado não é novidade, mesmo na vida de um crente. Tanto é que João, e nós vamos ver esse texto lá daqui a pouquinho, lá em 1 João, no primeiro versículo do capítulo 2, ele diz, se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. O que João está dizendo? É provável que isso aconteça. Não pode ser uma prática, mas é bem provável que você tropece e caia. Segundo, uma perspectiva correta sobre Deus. E aí, os atributos de Deus, eles não são citados, mas eles são concluídos, eles são percebidos. No verso 6, ele diz, eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. O que Davi está dizendo? Deus é santo e sábio. Deus tem prazer na verdade. E eu tenho uma natureza pecaminosa. Tenho o hábito de esconder as coisas, de mentir, de dissimular. Mas eu estou me relacionando com Deus, que é santo. Esse Deus é sábio, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem um conhecimento perfeito sobre tudo. E aí nós temos que lembrar lá do Salmo 139, a palavra não me chegou na boca, Ele já sabe toda. Se eu tento me esconder, onde eu for, Ele está lá comigo. Ele sonda o meu coração até o ponto de que quando eu estou com o inimigo de alguém que parece ser justo ter inimizade, alguém que é contra Deus, Ele diz, Senhor, o Senhor sabe que os teus inimigos eu os odeio, e os odeio com ódio consumado. Mas sonda o meu coração, vê se eu não estou fazendo coisa errada. Porque até na inimizade que a gente tem que ter contra o mal, a gente corre o risco de exacerbar. E aí Davi vai lá e fala assim, olha, vê se eu não estou andando por um caminho mau. Quem tem condição de saber toda a verdade sobre a minha vida é Deus. E a segunda pessoa é você mesmo. Então, pegando a primeira perspectiva e a segunda aqui, eu tenho condição de saber
a gravidade do meu pecado, especialmente porque o Espírito Santo, no caso do crente, ele me ajuda a entender o meu pecado, porque ele, segundo Jesus Cristo, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo me convence do meu pecado, me faz entender a gravidade do pecado, e na confissão de pecados eu percebo isso nitidamente, mas na confissão de pecados eu percebo e sou lembrado, até pelo ato da confissão mesmo, de que Deus é santo, de que Deus é verdadeiro, Ele conhece todas as coisas, não adianta eu dissimular diante de Deus. Não sei se vocês já se perguntaram por que Paulo dizia assim, eu sou o pior de todos os pecadores. Essa semana eu ouvi um pregador falando uma coisa que eu falei, não é possível. Ele dizia assim, olha, se Paulo, que era o pior dos pecadores, foi alcançado pela misericórdia de Deus, imagina a gente. Aí eu falei assim, esse camarada não se enxerga mesmo. Paulo, ele tinha um jeito muito peculiar de ensinar. Quando Paulo está falando que ele é o pior dos pecadores, ele está falando uma coisa que ele tem absoluta certeza. Mas ele não está dizendo que é para você, a partir desse momento, falar assim, olha, o pior dos pecadores é Paulo, eu não sei em que outra colocação que eu estou, se eu sou o segundo, terceiro ou quarto. Não é isso que ele está ensinando. Ele está te ensinando o seguinte, que se você fizer uma avaliação honesta de você mesmo, você vai dizer o mesmo que ele disse. Pelo seguinte motivo, as coisas pecaminosas não são aquelas que são as externalizadas, somente. Eu posso externalizar pecados e cometer pecados que são externos a mim, que são visíveis pelos outros. Mas e os pecados que as pessoas não veem, que só eu conheço, que são aqueles cometidos no meu coração e na minha mente? Só eu conheço, ok? Você sabe desses pecados dos outros? Não, porque dos outros você só conhece os pecados exteriores. Então, para os outros, você pode dar o privilégio da dúvida e pensar assim, ó, nessa igreja aqui hoje, eu acredito que todos são melhores do que eu, porque os meus interiores eu conheço. Por isso que Paulo dizia, eu sou o pior dos pecadores, porque ele não conhece os pecados do coração de quem estava ouvindo, ou de quem estivesse lendo, ou de quem estava presente diante dele. Mas ele conhecia, e sendo honesto com ele, ele diz, olha, se eu pegar tudo que vocês já fizeram e se tornou visível e conhecido, e colocar junto com aquilo que eu já fiz, e com aquilo que eu pensei, e com aquilo que eu senti que vocês não conhecem, eu tenho que ser honesto e dizer, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o pior. Uma perspectiva correta a respeito de Deus me faz fazer isso, porque não tem como mentir diante de Deus. Deus conhece como eu conheço o meu coração. Então não adianta chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu sou o segundo, o terceiro pior dos pecadores. Eu tenho que chegar diante de Deus e falar, Senhor, pela minha percepção, e o Senhor pode confirmar isso, eu sou o pior dos pecadores. Perspectiva correta sobre Deus, Ele vê todas as coisas. Perspectiva correta de que eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, não é culpa de Deus de que eu sou pecador, é culpa minha mesmo. É minha, fui eu que pratiquei essas coisas, e essas coisas são contra Deus. Perspectiva correta sobre Deus. Mas não apenas isso, verso 7, veja o foco dele. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esopo era algo que era esfregado. Uma planta, um vegetal, esfregado contra a lepra do leproso. Resultado disso, curava? Não, melhorava um pouquinho, mas não purificava. Era o único remédio que eles tinham para a lepra. Mas Davi está dizendo, Senhor, o Senhor tem poder para limpar o meu interior. O Senhor é o esopo que limpa a minha alma. Então ele está reconhecendo o atributo de poder de Deus. Ele está dizendo, Senhor, eu não conheço nenhuma coisa nessa terra capaz de limpar a minha pele e capaz de limpar o meu coração. Mas eu sei que o Senhor pode. Gente, por que a gente faz confissão de pecados? A gente faz confissão de pecados porque a gente tem uma perspectiva correta sobre Deus, de que Ele é alguém que tem poder. Eu não tenho como me purificar. A igreja vai me purificar? Não vai. Ela vai te ajudar em muitas coisas, mas ela não vai purificar o seu coração. Amigos, tutores, conselheiros vão purificar o seu coração? Não vão. Quem tem poder para purificar o meu coração? Somente Deus. Perspectiva correta sobre Deus. Perspectiva correta sobre Deus.
Deus faz isso com pesar, com raiva. Sabe aquele pai que o filho vai lá, faz coisa errada toda vez e o pai fala, ó, só mais essa vez. E aí com o tempo o filho prefere fazer o seguinte, não vou mais contar. Porque da última ele disse que é só mais uma vez, se eu contar eu estou lascado. E aí o filho começa a esconder as coisas do pai. Ou se afasta do pai, com medo de decepcionar o pai mais uma vez. Sejam honestos comigo. A gente não faz com Deus a mesma coisa? Faz de conta que Ele não está vendo, e a gente tenta esquecer o assunto e fala assim, eu nem vou falar disso diante de Deus, porque se eu falar, que decepção. Eu sou um líder, sou um pastor, você imagina eu chegar com esse assunto diante de Deus de novo, como se Deus não soubesse. E por que a gente faz isso? Porque a gente desconhece um atributo maravilhoso de Deus, que é ser um Deus misericordioso. Você sabe o que é ser um Deus misericordioso? O que é misericórdia? Eu sei que vocês sabem. Mas quando a Bíblia diz que Deus é misericordioso, a gente precisa entender sobre a seguinte perspectiva. Abra lá agora em Miqueias, capítulo de número 7, versículo 18. Quem abrir, lê bem forte. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer na... Você entende o que isso significa? Deus não perdoa como a gente, que é homem, perdoa. Homens perdoam? Perdoa. Mas homem perdoa sim. Mais uma vez, né? Você veio aqui, aprontou de novo. Mas como eu sou muito bom, eu vou perdoar você. Mas não repita isso. Que a minha paciência está por um tris. É assim que o homem perdoa. E às vezes a gente pensa que Deus é igual a gente. Mas a palavra de Deus diz que Deus tem prazer na misericórdia. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja nosso Deus e Pai, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ele nos predestinou lá no princípio, antes da fundação do mundo, segundo o conselho do seu beneplácito, ou segundo o beneplácito da sua vontade, nos escolheu, nos predestinou nele. Estou parafraseando aqui, viu? Ah, pois lá, ótimo. Vocês sabem o significado dessa palavra beneplácito? Beneplácito significa vontade prazerosa, ou seja, Deus perdoou o seu pecado, Deus te trata com misericórdia, porque esta é a vontade prazerosa de Deus, é o beneplácito da vontade de Deus. Você nunca foi e não é um peso, nem para Deus, Pai, Filho e nem Espírito Santo. Deus, a Trindade, sentiu prazer em salvar você. Deus, a Trindade, sente prazer em perdoar você. Deus sente prazer, Ele se delicia. O termo lá de Miqueias, a tradução, algumas Bíblias trazem essa tradução, a tradução exata lá, é Deus se delicia com a misericórdia. Esse é o caráter de Deus, Ele sente prazer na misericórdia. Então perceba, quando eu não confesso os meus pecados, eu estou me privando, de certa forma, Deus de sentir prazer em me conceder a misericórdia, e eu de sentir o prazer de receber a misericórdia. E a gente acha que confissão de pecados é aquele momento que a gente tem que escurecer a luz da igreja, para todo mundo se sentir mal, para que seja aquele momento pesado e tenso, porque é aquele momento de ir diante de um Deus tirano, que talvez vai perdoar os seus pecados. Enquanto o momento de confissão de pecados deveria ser o momento mais alegre da igreja, porque é o momento em que Deus mais se delicia com o seu povo, quando o seu povo confessa os pecados, porque Deus tem prazer na misericórdia. Percebe de quantas bênçãos nós nos privamos quando a gente simplesmente evita confessar pecados diariamente diante de Deus? Isso aqui não é incentivo para que você ande pecando, não. E eu vou mostrar isso com esse último texto que eu vou ler com vocês, que é o texto de João. Não é que
olha, eu vou pecar para Deus ficar feliz no final do dia me dando perdão. Isso não é mentalidade de alguém que tem um coração transformado por Cristo Jesus. O crente não vai pensar assim. Mas o crente, antes de deixar que a tristeza do pecado o domine, ele sente essa tristeza, mas ele corre para os braços do Pai. E ele sabe que o Pai vai recebê-lo com alegria, porque o Pai tem prazer na misericórdia. Não vai repelir os seus filhos. É por isso que Davi faz confissão. Porque a confissão de pecados me faz ter uma perspectiva correta a respeito do meu Deus. E o meu Deus, Ele sente prazer em me ofertar a sua misericórdia. Porque a misericórdia é tão essência de Deus quanto o amor. A Bíblia diz que Deus é amor, mas ela também diz que Deus é misericórdia. Ele é misericordioso. Por isso que Jeremias diz, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que nós mais desejamos é a comunhão com Deus, é a paz celestial, é a vida na eternidade. E Deus diz, é isso que eu desejo para vocês, e esses são os meus planos. Não pense que eu quero o mal de vocês. É o que Jeremias está trazendo nesse texto para nós. Vamos lá, e aí eu já caminho aqui para a gente concluir. Além disso, a confissão me faz ter uma perspectiva correta sobre mim mesmo, né? E aí Davi faz algo interessante. Ele é um rei, então mim mesmo aqui, né, é entender a minha posição em Cristo. A posição de Davi, dentro daquele sistema onde Davi estava, ele era um rei escolhido por Deus. Portanto, ele tinha uma grande responsabilidade como o servo do Senhor. No Antigo Testamento, você vê, por exemplo, Ciro, que era um imperador, né, um grande dominador pagão. Ele é chamado por Deus numa circunstância lá em Isaías de meu pastor. Vou levantar o meu pastor Ciro. E ele vem aqui dar uma disciplinada na turma aqui. Isso quase 100 anos antes de Ciro nascer. Esses homens que eram ungidos por Deus, conscientes ou não, e no caso de Davi é consciente, ele sabia qual que era o papel dele dentro daquela estrutura que ele estava. Ele era o líder do povo, que era o povo de Deus, o povo escolhido. Então, quando ele faz confissão, ele é confrontado com uma perspectiva correta a respeito de si mesmo. Eu não sou qualquer pessoa. E a gente observa pelo verso 18, que ele como ele está fazendo uma confissão de pecados pessoal, e depois no final ele fala, Senhor, fortalece os muros de Jerusalém, ele se enxerga como os muros de Jerusalém. Que obviamente só param de pé com a segurança da mão de Deus. Mas ele é a segurança e a estabilidade daquele povo, porque Deus trata o povo através dele, do sacerdote. Ele é o pastor daquele povo, como Deus era o pastor da sua alma. Então, a perspectiva correta dele é, em primeiro lugar, em relação aos pagãos, quem eu sou? Verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi está dizendo, em relação aos ímpios, eu sou atalaia, eu sou responsável de pregar para eles, para que eles se convertam a Deus. Se a minha vida estiver cheia de pecados não confessados, se eu não estiver em comunhão com Deus, se o que eu falo estiver desassociado daquilo que eu faço, como é que esses pecadores se converterão a Deus? E aí a pergunta que a gente não faz, a gente sempre faz a seguinte, pergunta de pastor, presbítero, na frente da igreja para o povo, que a gente faz sempre. Quantas almas você já ganhou para Cristo? Quantas pessoas você evangelizou esse ano? Essa é a pergunta que a gente faz. Mas eu sugiro que a gente passe a fazer uma pergunta diferente. Quantas pessoas foram impedidas de ir a Cristo por causa do meu comportamento? Quantas pessoas não foram convertidas a Cristo ainda porque eu me tornei um obstáculo para essas pessoas? Porque elas olham para a minha vida, sabem que eu sou um crente e falam, eu não quero isso daí para mim. A gente precisa pensar sobre isso, irmãos. É disso que Davi está falando quando ele faz essa confissão de pecados aqui. É disso que ele está falando quando ele diz, Senhor, fortalece os muros de Jerusalém. Porque os muros de Jerusalém, nessa circunstância do pecado de Davi, se tornaram um impedimento para que os transgressores se convertam. Os transgressores, Davi é um de nós, ele está na turma.
Segunda perspectiva correta sobre si mesmo. Deus se compraz num coração contrito. Nós lemos lá sobre isso. Quando é que Deus está mais satisfeito comigo? Quando eu canto 10 cânticos, levanto a mão, faço um estardalhaço danado. Ou quando eu quietinho no meu quarto, ou até aqui na igreja, dobro o meu joelho e com toda a sinceridade digo 2 ou 3 palavras, mas que sejam realmente do meu coração para Deus. Fala, Senhor, eu reconheço que eu pequei contra Ti. Eu não consigo nem levantar o rosto de vergonha. Purifica-me do meu pecado. Essa é a perspectiva correta do adorador. Davi está dizendo, eu sou um adorador de Deus. A minha vida é para a glória de Deus. E eu estou adorando e servindo mais a Deus quando eu sou honesto diante dele e confesso os meus pecados, do que quando eu faço festa. E lembra que Davi fez várias. Teve uma lá até que ele tirou a roupa, subiu peladão lá para o templo. Será que foi impactante para a vida do povo aquilo? Eu creio que sim. E acredito na sinceridade e da alegria dele quando ele fez. Mas o ponto é que essa adoração, ela não pode, de maneira alguma, substituir a confissão. Porque Deus se alegra com o quê? Com muita comida, com muita festa, com muita música? Ou Deus se alegra com o coração contrito? Perspectiva correta. Então, diante dos homens, diante de Deus e agora diante dos santos, dos fiéis. Davi diz que ser santo é uma necessidade por causa dos santos. Veja, se lá no 13 ele fala daqueles que se converterão, do 14 até o 17 ele fala daquilo que é dever dele diante de Deus. Ele, especialmente nos últimos 3 versículos, quando ele fala dos muros de Jerusalém, ele diz que Deus, ele quer que Deus sustente aquele lugar, edifique os muros de Jerusalém, para quê? Para que o seu povo fique bem. Ele fala, então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Ou seja, haverá ali uma conjuntura de coisas que vai trazer um bem enorme para a vida do povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém é o povo de Deus. Se os muros estiverem firmes, o povo de Deus vai ser abençoado. Então o que ele está dizendo, eu preciso confessar os meus pecados por causa dos santos. A saúde da igreja, a saúde do povo de Deus passa pela minha comunhão e a minha vida diante do altar de Deus. Ah, pastor, mas eu sou só um membro dentro da igreja. Mas nós somos um só corpo. Se uma partezinha dos muros de Jerusalém estiver enfraquecida, Jerusalém ficará suscetível aos ataques do inimigo. E por essa brechinha vão entrar coisas dentro de Jerusalém. Dentro da igreja, quando há alguma brecha na vida de um dos membros, de um líder, de vários, a igreja enfraquece e os muros ficam fragilizados. Por que eu tenho que confessar pecados? Para que eu atinja essa perspectiva correta sobre mim mesmo. Eu tenho uma responsabilidade diante dos incrédulos, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus e eu tenho uma responsabilidade diante dos santos. Por isso que eu tenho que confessar pecados. Por último, mais um tiquinho só. Por que eu ainda tenho que confessar pecados se Cristo morreu na cruz e levou sobre si todos os nossos pecados? Pastor, o senhor até agora trabalhou com o Antigo Testamento. Será que isso não era uma coisa lá para eles? E não tem mais nada a ver conosco hoje? Então vamos para o texto clássico também dos nossos momentos de confissão de pecado no Novo Testamento. 1 João, capítulo 1. Eu vou ler para ser um pouquinho mais rápido. A partir do verso 5, do capítulo 1 de 1 João, até o verso 2 do capítulo 2. Vocês conhecem bem o texto. Ora, a mensagem que a parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. A sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Primeiro motivo por que nós temos que confessar pecados. Porque nós não estamos falando sobre implorar perdão de pecados. Pastor, até agora o senhor está falando de confissão de pecados, eu não estou falando sobre implorar perdão de pecados. Nós estamos falando sobre confissão de pecados. E é óbvio que a gente, sempre na confissão, a gente faz esse clamor, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas esse é o desdobrar natural de alguém que está confessando. Mas a nossa convicção bíblica, teológica, é que todos os nossos pecados foram incluídos no pagamento que Cristo fez. Então, objetivamente, todos os nossos pecados foram perdoados? Sim. Não há questionamento sobre isso. E esse é o ponto. Por que eu tenho que confessar pecados? Para obter o perdão? Não. Eu não confesso os pecados para obter o perdão, porque eu creio que o perdão eu obtive com Cristo. Por que eu confesso os meus pecados? A gente vai ler João daqui a pouquinho aqui de novo, mas com uma compreensão um pouquinho nova. Lembram que está escrito lá em João 13? Evangelho de João, capítulo 13. Jesus Cristo com os discípulos no cenáculo. Última Páscoa e primeira ceia. Cenáculo era um sobrado, né, a parte de cima de uma casa de 2 andares. Os apóstolos conseguiram aquele espaço para celebrar a Páscoa com Cristo. Só que ali não era a casa de nenhum deles. Eles estavam numa casa emprestada. Todas as pessoas, quando entravam num recinto para uma refeição, uma tenda, lá na Palestina naquela época, sempre que eles entravam, tinha um escravo ali na porta com uma bacia, com água, uma toalha, ali um pano, um jarro, e a água era jogada sobre as mãos e os pés, para fazer essa purificação nas pessoas, para que elas entrassem para a refeição. Naquela ocasião não tinha nenhum escravo lá. Todo mundo entrou, pé sujo, mão suja. Imagina, todo mundo comentou meia dúzia lá, você está com a mentalidade do Covid, né? Todo mundo comentou a meia dúzia, todo mundo com a mão suja. E vai ter a refeição. Você sabe aquele esquema lá da foto que você já viu do Da Vinci lá da ceia, aquele pãozão rasgando na mão, não tem talher. Todo mundo vai pôr a mão na comida de todo mundo. Judeu era obstinado com limpeza. Aliás, eu acho que eles são até hoje. Ninguém tomou a iniciativa. Uma certa altura, Jesus pegou a toalhinha lá, pôs no ombro, catou o jarro. E a hora que ele fez isso, imagine o choque dos 12. Fizemos bobagem. Um tinha que ter ido lá, ninguém foi. Pedro, lembra que Pedro é impulsivo, falante. Aí Pedro falou, não, peraí, senhor, não, deixa esse negócio com a gente faz isso, o senhor é o filho de Deus, o senhor não vai lavar nossos pés. Aí Jesus disse para Pedro, se eu não lavar seu pé, Pedro, se eu não te purificar, você não tem parte comigo. Pedro tira conclusões rápidas, muito rápido. Ô senhor, então não sou o pé, lava o corpo inteiro. Aí Jesus dá um pito nele. Pedro, o corpo já está limpo, não precisa ser lavado, Pedro, é só a mão e o pé. Será que Jesus está falando só? Ou Jesus está intercambiando experiências físicas, triviais, com experiências espirituais? A gente sabe que Jesus tem uma capacidade absolutamente perfeita de fazer essas relações. Então vamos entender o que Jesus está dizendo. Jesus está falando das duas coisas na mesma fala. Olha só, as pessoas se purificavam lá também, especialmente para a Páscoa. Páscoa era um evento na vida do judeu, todo mundo via limpinho. Só que, gente, eles não tinham tênis, é tudo sandalhão. Não tinha asfaltinho, calçada pavimentada.
Então, por que eles tinham esse hábito de lavar as mãos e os pés? Primeiro que vinha cumprimentando pessoas. Covid. Vinha cumprimentando as pessoas. Segundo, que vinha pisando o chão empoeirado de sandália. Ia todo mundo sentar sobre os próprios pés. Então era hábito de entrar para as refeições e fazer essas purificações. Mas a purificação era de qual parte? Somente da parte que sujou, porque o resto o cara já entrou limpo. Então, quando Jesus vai lavar, toma a iniciativa de lavar, a ideia é, ali, naquele momento, uma ideia prática, trivial, doméstica. Purificar os discípulos, fazer o papel de escravo, para dar uma lição para eles, que eles tinham que servir, como Jesus veio para servir. Vamos limpar aqui, gente. Já que ninguém tomou, eu vou dar a lição da humildade. Ao mesmo tempo, Jesus está também falando sobre a grande obra dele, que é purificar o coração e a alma do homem. Ele é quem faz. Então, quando Pedro fala, Senhor, o Senhor não vai lavar a minha mão nem meu pé, Jesus responde com um princípio espiritual. Pedro, se eu não purificar vocês, Pedro, vocês vão tudo para o inferno, ninguém tem parte comigo. Princípio espiritual. Aquilo que Cristo já vinha fazendo pela palavra dele há 3 anos, porque a palavra vai nos limpando, vai nos purificando. Então Pedro já estava purificado pela palavra e ainda faltava a obra de Cristo. E Cristo está dizendo, Pedro, eu que purifico vocês, não são vocês que me purificam. Ponto espiritual pacífico. Aí Pedrão vai lá e fala, Senhor, então lava o corpo inteiro. Jesus estava com uma jarra de água na mão e tinha uma bacia lá. E Pedro, pela dúvida, vai que Pedro não entendeu que eu estou falando de coisas espirituais, né? E aí Jesus responde para Pedro, Pedro, você já tomou banho, Pedro, você está limpinho. É só o pé e a mão. Porque o pé e a mão ficaram empoeirados. E aqui Jesus está falando de 2 realidades. 2 realidades. Vamos lá. A primeira, física e trivial. Pedro veio limpinho de casa. Para participar ali da Páscoa, ele só precisava limpar a mão e o pé mesmo. Então Jesus falou para ele, Pedro, não exagera, Pedro. É só que eu só vou lavar sua mão e seu pé. Você já está limpo. Verdades espirituais. Pedro, eu purifico o coração inteiro de vocês, eu já limpei você. Mas sempre haverá necessidade também de dar uma lavadinha na mão e de dar uma lavadinha no pé. Por quê? Porque vocês caminham numa terra empoeirada e suja. Vocês vão se sujar. Captou? Por que eu preciso fazer confissão de pecados? Objetivamente a minha alma já foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Isso é para a gente dizer aleluia. Romanos capítulo 8, Paulo diz que aqueles que lá de antemão o Senhor amou, antes que o universo fosse formado, Ele também os escolheu nele, os predestinou, Ele também os justificou. Na obra de Cristo, na cruz, nós somos justificados. Nós somos chamados a pertencer a este corpo, convencidos da filiação de Cristo a Deus, da obra vicária de Cristo Jesus, de que o sangue dele é suficiente para me purificar de todos os meus pecados. Eu sou chamado a ser um crente, a ser um filho de Deus, sou adotado na família de Deus. Mas Paulo não para aí, ele diz, e aos que também a esses também glorificou. Paulo está dizendo, vocês já estão glorificados. Isso ainda não se manifestou fisicamente. Aí você pode lembrar lá do verso de número, a partir do versículo 18, quando ele fala da criação, a ardente expectativa da criação, a revelação dos filhos de Deus. E então, a criação inteira aguarda o momento que será manifestado isso que Deus objetivamente já fez por vocês. É por isso que Paulo, inclusive, chamava as igrejas e os crentes de santos. Porque Paulo se dirigia às pessoas não por aquilo que elas foram no passado, nem pelo que elas eram no presente, mas Paulo se dirigia às pessoas por aquilo que elas haveriam de ser por toda a eternidade. Um exemplo de Paulo que nós deveríamos seguir, porque a gente tem mania de taxar as pessoas por aquilo que elas foram, por aquilo que elas estão sendo no momento. Enquanto nós deveríamos olhar pelos crentes e falar assim, eu vou te avaliar por aquilo que você será por toda a eternidade, que é a maior parte da sua vida, indiscutivelmente. Você vai ser santo? Então, ô meu caro, ô santo, vem aqui. Então, vejam bem, se essa obra já é objetivamente concluída, completa na minha vida, do que eu preciso mais? Aí João, com a doçura dele, fala assim, meus irmãos, ó, se a gente falar que não tem pecado, nós estamos mentindo, porque tem pecado. Mas se nós andarmos com Deus, que é luz, e na luz nós caminharmos com Ele,
confessando os nossos pecados. O sangue de Cristo nos purifica de toda injustiça. O que João está dizendo nesse texto aqui para nós é: não sejam hipócritas de dizer que não tem poeira aí no pé de vocês. Porque tem. Mas se vocês estão na luz com o Senhor, vocês admitem isso. E então vocês confessam pecados. E a confissão de pecados não é uma coisa para acontecer de vez em quando, mas é uma coisa tão constante quanto a caminhada de vocês com Deus. Por quê? Porque vocês confiam que aquele que purificou a alma de vocês, purifica também o pezinho e a mão, que suja de poeira. Porque Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Vamos ler de novo, bem devagarzinho, compreendendo essas coisas, e aí a gente encerra com isso. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus há luz e não há nele treva nenhuma. Deus é absolutamente santo, puro, reto, não há treva nele. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Andarmos aqui é um verbo que está numa voz contínua. Significa que, se eu digo que sou de Deus, mas eu não caminho com Deus, mas caminho constantemente nas trevas, eu ainda não fui convertido, eu não estou nessa luz. Ok? Então, eu estou falando de alguém que está dissimulando dentro da igreja, mas é um pagão, não é um crente de verdade. Dividido aqui, feito essa bifurcação, vamos para o 7. Se porém, ele volta a falar, daqueles que são realmente crentes. Se porém andarmos na luz, ou seja, estamos juntos ali com Deus, caminhando nessa luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, porque estamos todos na mesma jornada. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quantos pecados? Todo. Objetivamente, essa obra foi concluída lá na cruz. Progressivamente, tem pecados que eu ainda nem cheguei a cometer, que já foram objetivamente pagas lá. Então, o que eu devo fazer? Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Está dizendo, olha, não seja hipócrita. Você está na luz, não comete mais um pecadinho não, ou pecadão. O pecado de achar que você não está cometendo mais pecado, que não tem sujeira, que não tem poeira nessa terra. Tem poeira nessa terra, tem sujeira nessa terra. Seu coração foi purificado, mas de casa até aqui pegou poeira. Tem coisa para confessar? Tem. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que eu tinha certeza de perdão, na última confissão minha, de lá para cá, empoeirou, sujou meu corpo, mas Deus continua sendo fiel e justo, e o que Ele prometeu lá vale para aqui também. Eu tenho tão somente que fazer o quê? Confessar. Continua, 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não seja um pagão, porque quem diz que não cometeu pecado é um religioso hipócrita que está mentindo e dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus diz, vai ter poeira. Ainda vai ter pecado, ainda vai ter sujeirinha, que você vai ter que confessar. Primeiro do capítulo 2, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, todas essas orientações, e as orientações do Evangelho e de toda a Bíblia, para que a gente não peque. Se todavia alguém pecar, ou seja, mas ainda assim, se a sujeira tocar você, lembre-se, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É o que lava a alma, o coração, é o que lava os pés, é o que lava as mãos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, em Cristo Jesus nós temos pelo seu sangue o perdão de pecados. Existe na igreja 3 tipos de pessoas: aquelas que não admitem que têm pecado, que não foram convertidas ainda. Aquelas que se acham super crentes. Eu tenho pecado, o Senhor me perdoa todos os meus pecados, eu não cometo mais nenhum. Inclusive eu fui posto aqui para ser o juiz. Estou de olho em vocês. E tem aqueles crentes que estão preocupados com os muros de Jerusalém, que sabem da sua responsabilidade como crentes, que têm uma real perspectiva de si mesmo, de Deus e do pecado. Por isso, confessam diante de Deus:
diariamente os seus pecados. Uma sugestão de leitura, a vida de David Brainerd. Esse talvez seja o homem que mais tratou desse assunto para nós, de forma prática, com a própria vida. Quando eu comecei a ler um livro dele no seminário, eu lembro que me chocou bastante, porque no livro conta que ele acordava muito cedo, o dia ainda não tinha nascido, ele subia as Campinas, na região que ele morava, numa região rural, e ele se deitava no meio das plantações e ele chorava amargamente diante de Deus pelos pecados dele. Ele tinha acabado de acordar. Não tinha dado nem chance ainda de encontrar com o vizinho, com o sogro, né? Com o cunhado. Piada do cunhado, ninguém entendeu. Não deu nem tempo. Ele acordava e já ia para as Campinas pedir perdão pelos pecados. Gente, nós simplesmente negligenciamos isso na nossa vida. Nós lembramos, eu acho, né? Que a gente lembra de ler a Bíblia, lembra de orar, de cantar, de vir à igreja, mas essa matéria de confissão de pecados, muitos de nós negligenciamos isso. Não tem prosperidade, não tem cura, estamos sujeitos à vergonha e pior, não praticamos a verdade. Porque confissão aqui em 1 João está conjugado no mesmo tempo verbal de andar. Se andamos com Deus, confessamos os nossos pecados. É o mesmo tempo. Eu ando com Deus, estou constantemente confessando diante dele os meus pecados. Isso muda a nossa vida cristã. E eu queria deixar essa palavra com vocês então nesta manhã, como um encorajamento, para que a gente redescubra, né, a doçura da misericórdia de Deus, tendo uma perspectiva correta sobre o pecado, sobre Deus, sobre nós mesmos, confiados na obra de Cristo Jesus. Tem muita poeira na nossa mão, gente, não duvidem disso. Tem muita poeira nos nossos pés. Poeira essa que o álcool não tira. Ok? Vai. Sim. Fazendo bastante barulho. Mas não, foi a transformação de vida através da confissão de cada um dos seus pecados no trabalho, com a família, na própria igreja, até pastores e igreja religiosa. Então, é muito importante essa palavra de Jesus, porque nos faz mais chegar ao trono da graça por causa da confissão. Isso mesmo. Tem um outro livrinho também, você falou aí, me lembrei também. Um livrinho que Augusto Nicodemos escreveu, bem antigo, eu lembro no seminário, quando eu cheguei no seminário, diga-se de passagem, eu ganhei aqui nessa igreja, do presbítero Janes, ele que me deu. Avivamento na África do Sul. Não sei quantos já viram esse livrinho. É um livrinho que conta, né, o relato de um pastor, né, que vivenciou isso. E ele faz o relato pessoal dele. E tem algo que eu nunca esqueci, ele jogava um futebolzinho à tarde com a turma, que era a turma da igreja que era branca. E a turma que era preta não participava desse futebolzinho. E aí o seguinte, tinha o dia do futebol deles. E no dia do futebol deles, esse pastor ficava com a janela do lugarzinho que eles se reuniam antes de ir para o campo, ficava com a janela fechada e fazia oração com eles com a janela fechada. E um dia um deles perguntou para ele, por que a gente não abre a janela? Não sei se na quinta ou na quarta-feira. E ele estava falando que, ele estava lendo o texto lá no Evangelho que diz, se creres, do teu interior fluirão rios de água viva. E ele estava perguntando para Deus na oração, por que isso não estava acontecendo lá? Ele tinha um ministério de 21 anos, não tinha nenhuma conversão. E em meio a esse momento de oração, o irmão lá falou para ele, pastor, por que nesse calor danado que estamos fazendo, a gente não abre a janela? E ele disse que aquilo entrou como uma faca no coração dele. Porque o mesmo preconceito que os outros tinham, estava nele também. E ele faz uma confissão de pecados naquela oração ali, e começa uma revolução na igreja, e essa revolução estava acontecendo por todo o país. E esse relato especialmente me marcou bastante, porque
ele estava falando do ministério dele, falou assim, por que as coisas não prosperam no meu ministério? E o problema estava, não nos outros, mas estava nele. E a pergunta, por que nós não abrimos as janelas? Que Deus nos ajude, que Deus abençoe vocês. Eu acho que nós temos muito para crescer nessa área. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Adriano. Um bom domingo. Obrigado ao conselho, pastor. Deus abençoe vocês. Desculpa, pastor, descansei muito vocês aí nessa manhã, mas é algo que eu achei interessante e importante compartilhar.